Boa noite, amados. A paz de Deus esteja pairando, continua aos nossos corações. Amém? Há um mês atrás, quando eu recebi essa incumbência de estar aqui hoje, eu pedi a Deus, comecei a orar, pedindo a Deus para que Deus falasse ao meu coração. Perguntei a Deus, o que eu devo falar para a igreja? E comecei a orar, já tinha lido algumas passagens bíblicas, Deus falou comigo. E comecei a orar, porque é preciso. Os pastores que pregam toda semana, ou dia sim, dia não, acredito que fazem isso, Pede a Deus a direção, creio eu. E nós que, no caso eu, que não prega todo dia, não é de estar pregando todo dia, precisamos pregar com a nossa vida, mas não assim, trazendo a mensagem diretamente para a igreja, todo dia. Então eu orei ao Senhor e pedi a Deus, e Deus falou ao meu coração. Eu falei, Deus, falar para a igreja. Eu gosto muito de estar envolvido na obra de evangelismo. Aí eu perguntei a Deus, o que falar para a igreja, Senhor? O que falar para os irmãos? E Deus imediatamente me respondeu, fala daquilo que você está precisando. Fala daquilo que você está precisando. Aí eu voltei para mim mesmo, Voltei para mim mesmo e falei, meu Deus, eu estou precisando de muitas coisas. Mas em especial na casa de Deus, na obra de Deus. E eu vi que eu estou precisando de continuar. Os irmãos já devem ter ouvido uma frase que diz, que é o tema da mensagem, sem parar. Eu gostaria que a irmã colocasse ali, por favor, essa frase, sem parar. Os irmãos que têm carro sabem que tem uma empresa que tem um aplicativo, que a gente baixa o aplicativo, faz a sua... começa a pagar, faz a sua inscrição ali, e começa a pagar para não parar no pedágio, não é verdade? Quem tem carro, não fica na fila, tem a cancela especial para passar direto, ou seja, não para, é sem parar. É verdade? Então Deus falou comigo, você está precisando disso. A igreja não pode parar, você não pode parar. Mas por que não posso parar? Porque tem gente que está querendo parar. Acredito que alguns dos irmãos aqui, ou até aqueles que estão em casa assistindo, já pensaram em parar, sim ou não? E assim foi comigo também, eu já pensei em parar. Aí Deus falou comigo, você não pode parar. Nós cantamos aqui, Nós cantamos aqui o mês passado, foi o hino, inclusive, tema da igreja. E segunda-feira também cantamos, os irmãos devem estar bem fresquinho na mente dos irmãos, que cantamos. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não é verdade? Cantamos isso. Aí Deus falou comigo, não pode parar. A igreja não pode parar. Você não pode parar. Isso por quê, irmão? Porque tem irmão que está pensando em parar. Tem pessoas que já pararam e tem pessoas que nem sequer saiu do lugar. Está estacionado, está parado. Isso é ruim. Um texto que eu vou ler é Mateus, um dos textos, que fala do serviço. Os irmãos aqui, a maioria, se não todos, conhecem a palavra, acredito até mais do que eu, alguns. E a Bíblia toda fala de serviço, não é verdade? Desde o início de Gênesis, a Bíblia está falando de serviço, E hoje, especialmente, eu quero falar do serviço na obra do Senhor. Serviço na obra do Senhor. A irmã pode colocar aquela frase que eu coloquei, também que eu pedi. Aí eu falo isso para os irmãos porque eu conheço pessoas na igreja que já pararam, pessoas que estão pensando em parar, e pessoas que nem sequer nunca saiu do lugar. Até tem tempo de igreja, mas não fazem nada.
E o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, quarta-feira passada, quando o pastor estava aqui de púlpito, agradecendo a Deus pela sua diretoria, agradecendo a Deus agradecendo aos oficiais da igreja, né, pelo trabalho. E eu me lembro que o pastor pediu uma coisa para a igreja, para nós, para toda a igreja. Os irmãos lembram o que o pastor pediu? Pediu para ano que vem, que ele esperava mais. Esperava mais de mim, esperava mais de você. E eu estou consciente que eu posso fazer mais, que eu não devo parar. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele, em Mateus 9:37, o irmão puder projetar, Mateus 9:37, o nosso Senhor Jesus Cristo falou: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Saindo Jesus dali, Mateus 9:27, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Pula para o 37, por favor, meu irmão. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pode continuar? O versículo 38. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Isso foi antigamente e hoje. Isso é real? Sim. Sim. Eu quero dizer para os irmãos que isso é real. Hoje os obreiros são poucos. Por isso que a minha palavra hoje é de motivação para você, para toda a igreja, para outras igrejas. Não é a coisa a ser isolada da nossa igreja. Tem muitas igrejas que os obreiros são poucos. Os trabalhadores são poucos. E esses poucos, às vezes, estão o quê? Sobrecarregados. Tem gente na igreja parado, tem gente na igreja, eu não sei fazer nada. Então, hoje, é necessário nós sabermos, nós se conscientizarmos que precisam trabalhar, fazer mais. Eu não posso deixar de dar um breve testemunho quando fala em trabalho. Os irmãos sabem que nós tínhamos um trabalho ali na comunidade no Mandela. Quantos irmãos sabem que aquele trabalho fechou? Obrigado. Quantos irmãos sabem que aquele trabalho fechou e por que fechou? Parou os trabalhos ali. Por favor, pode levantar a mão? Poucos irmãos sabem. Então, tem muitos irmãos aqui que trabalharam ali. O Valmir, se você tiver uma imagem aí de um casal vestido de noivo, você pode colocar, por favor? Então, o trabalho ali, irmãos, começou, como os irmãos sabem, em minha casa. E dali passou a uma congregação, nasceu a congregação do Mandela. E ali foi mais ou menos 8 anos que nós ficamos ali. Um trabalho na minha casa e depois na congregação, mais ou menos uns 6 a 8 anos. Depois continuou. Um trabalho que a sua igreja fez ali. E após a pandemia, nós vamos o quê? Já estamos para o 3º ano, se não me engano, já chegando pós-pandemia. E tem muitos irmãos parados, tem muitos irmãos em casa ainda vendo pelo celular. E essa foto aí, meu irmão, isso é fruto do trabalho que a igreja fez lá. Um dos frutos, semana passada, retrasada, aliás, no início do mês, eu fui fazer uma visita à irmã Dora. Alguns irmãos aqui conhecem a irmã Dora. Essa irmã, quando a gente estava com o trabalho lá, essa irmã dizia que para ela não tinha jeito. A gente ia evangelizar ela, o trabalho era mais voltado para as crianças, mas a gente ia visitar ela, quando chamava ela para a congregação, ela falava: meu irmão, eu não vou porque para mim não tem jeito. Era uma pessoa revoltada. Para mim não tem jeito. Ela já tinha pedido 2 filhos de forma brutal. E ela era revoltada, dizia que não tinha jeito para ela. Hoje, ela é uma serva de Deus. E esse rapaz que está aqui, na época tinha uns 16 anos mais ou menos. Aí quando eu visitei ela, que a gente estava saindo, aí chegou esse rapaz. Eu nem lembrava mais dele. Aí ele falando que está na igreja, casou, a semente foi lançada. Foi um trabalho que foi feito. Vocês que fizeram. Nós, a igreja que fez.
E eu fiquei feliz porque a glória é de Deus. Eu fiquei feliz por quê? Porque eu ajudei. Eu ajudei. Né? A igreja está fazendo o quê? 112 anos e mais de 30 anos eu estou aqui, procurando somar com os irmãos. Eu vou fazer 30 anos de casado, ano que vem. 30 ou 29? A mulher que sabe. Antes de casar, eu já estava aqui com os irmãos. Antes de casar, eu já estava aqui com os irmãos. Então, o rapaz chegou, o Wallace, o nome dele, ora por ele, a esposa dele está grávida, né? Ele falou que está na igreja. Não importa a igreja, mas está na igreja, está servindo ao Senhor. Esse é um, porque os irmãos conhecem, o Mateus Silva, Mateus 2, Mateus, outras irmãs, a neta dela também, que é a prima dele, está na igreja também, começou pequenininha lá, foi evangelizada, está na igreja, se casou, trabalha com o Ministério de Criança. Isso é uma coisa que me regozija, que me alegra, que me motiva, e eu quero fazer isso, e motivar os irmãos também a continuar, a trabalhar. É triste saber que na igreja, não só aqui, não é uma especialidade da Igreja Batista Central de Igreja, mas Igreja Batista Central do Rio, mas os irmãos sabem que existe em outras igrejas também, muito poucos obreiros, aí fica sobrecarregados, e tem uns que, não vou fazer porque, enfim, as desculpas são mais das esfarrapadas possível, digamos assim, porque nada justifica para mim, nada justifica. É triste saber que algum irmão, você ouviu o irmão, olha, eu já fiz muito, agora não dá mais para mim. Eu já fiz muito, agora não dá mais para mim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a cantata aqui, foi maravilhosa aquela cantata. Os irmãos apresentaram, e alguns irmãos novos que já chegaram para a nossa igreja esse ano, já envolvidos aqui, cantando. Então, eu quero dizer que você não pode parar, meu irmão. A igreja do Senhor não pode parar. Você deve continuar. Se você estiver fazendo alguma coisa, continue fazendo. E se não tiver, comece a fazer. Hoje, não espere amanhã. Hoje. Eu queria fazer aqui uma pergunta para os irmãos. Eu selecionei mais ou menos 5 áreas da igreja que devemos estar envolvidos. Evangelismo, ação social, louvor, financeiro, né? Zeladoria e secretaria. Pode tirar a imagem, irmão, por favor. Então, esse é um dos exemplos. Tem mais, os irmãos conhecem, né? Só para os irmãos terem uma ideia. Aí eu pergunto aos irmãos aqui, por gentileza, se você puder fazer isso. Quantos irmãos aqui estão envolvidos em alguma área dessa que eu citei agora? Diretamente. Quantos irmãos, por favor, pode levantar a mão nessas áreas que eu citei aqui da igreja? Quantos irmãos? Pode levantar, por favor? Está vendo, pastor? Não é a igreja toda. Não é a igreja toda. Obrigado. Pode. Não é a igreja toda. Amados, o que pode parar você? Não fique parado. Deus não quer ver você parado. E o trabalho é regozijante, é bíblico, não é algo que eu estou falando, que o pastor pede para você fazer, para nós fazer, para os seus liderados fazer. É bíblico. O irmão pode botar ali, por favor, Coríntios. Como eu falei, desde o início da Bíblia, a Bíblia está falando no trabalho, no serviço. Deus fez o céu e a terra e tudo que neles há e tal. E a Bíblia toda está falando sobre serviço, né? Sobre serviço. E uma coisa que nos alegra é que vem com promessa, amados. Vem com promessa. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O versículo seguinte, por favor. 58 agora. Então o trabalho não é em vão. Tem promessa. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizeres, façais de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Então vem com promessa. E outra, Jesus, a igreja não está só, se você não está envolvido em alguma área dessa aqui, por favor, envolva-se, trabalha mais. Eu vou procurar, eu estou incomodado que esse ano
eu fiquei, como falei, mais ou menos 8 anos nessa comunidade, trabalhando, e teve uma época que eu pensei em parar, porque eu ia fazer um curso, eu ia acabar de completar os meus ensinos. E o pastor, na minha igreja, o pastor Carlos sempre motivou todo mundo, os jovens principalmente, a estudar, a crescer. Eu fiquei pensando, poxa, eu vou estudar, quem vai fazer o trabalho? Porque lá a gente tinha uma carência tremenda, que as pessoas às vezes furavam. As pessoas não paravam. Começava a fazer uma coisa, parava, outra hora furava. A responsabilidade é grande. Então teve um momento que eu falei, vou parar. Aí a minha esposa falou, não vamos parar não. Alguns pastores que ali deram suporte também, pastor Nazareno, falou, meu irmão, você não vai fazer seu estudar, vai estudar. Vai crescer. E o trabalho não parou. Eu fui, fiz, completei, e o trabalho não parou. O trabalho continuou. E informando aos irmãos, daqueles que não sabem, o trabalho parou, logo pós-pandemia. Com muita tristeza no meu coração, o pastor até relutou para não fechar aquele espaço ali. Mas fechou. Sabe por quê? Falta de obreiro. Foi? Falta de obreiro. Não foi falta de dinheiro, não foi falta... A congregação tinha todos os instrumentos, não foi falta de nada, foi falta de obreiro. Falta de pessoas para estar ali. E aquele lugar foi consagrado. Foi consagrado para ali pregar a palavra de Deus. E passou um tempo e teve uma pessoa que queria alugar aquele espaço para abrir um bar. Eu fiquei com o coração muito triste. Mas graças a Deus aquele espaço não foi alugado para uma pessoa colocar um bar. Um outro ministério assumiu e hoje continua o trabalho lá. As portas continuam abertas, um outro ministério, uma outra igreja tem pregado o evangelho. As portas continuam abertas ali, mas falando de Jesus. Então, queridos, o trabalho não pode parar. A gente não pode parar, a igreja não pode parar. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu não vou mais porque eu já fiz bastante. Ou então, eu não vou mais porque eu dou o meu dízimo. Então, o meu dízimo paga para fazer isso, para fazer aquilo. Não é por aí. O outro diz, eu não vou porque eu não vou com a cara da Joaquina. Eu não vou porque eu não suporto Beltrano ou Ciclano. Aí eu falo para a igreja, eu pergunto para a igreja, se essas pessoas não suportam, eu falo para os irmãos, eu nunca deixei de fazer alguma coisa, porque por falta de entendimento, falta de relação com as pessoas, a gente tem essas diferenças. Na igreja, infelizmente, tem. Mas não deixa de fazer. Porque quando você fala que não suporta o seu irmão, na leitura inicial aqui, o irmão acabou de ler. O que a palavra de Deus nos ensina? Amar o nosso... Fala, igreja, por favor. Amar o nosso inimigo. Se você diz, abre a sua boca para dizer que não suporta o seu irmão, a Bíblia fala que você, ou eu, quem seja, é o quê? Mentiroso. Ou é eu que estou dizendo? Os pastores podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa. Fala que somos mentirosos. Se eu deixar de fazer algo, porque eu não suporto estar junto no coletivo, fazer algo com alguém. Então, às vezes, a gente dá uma desculpa, muito assim, sem nexo, esfarrapada mesmo. O irmão Jorge me convida para o evangelismo, aqui na porta, que tem feito. Se eu vim esse ano umas 3 vezes, 3 eu tenho certeza, mas 3 ou 4 vezes que eu vi. Pergunta a ele se eu dei alguma desculpa para ele. Eu não vi porque eu não quis mesmo. Eu dei preferência a outras coisas na minha vida. Estou sendo sincero. O irmão, você pode vir? Eu falei, irmão, não posso, não dá. Melhor do que falar que vem, que vai. 2 das vezes que eu vim, eu saí para evangelizar aqui perto. Às vezes a gente pensa, não precisa, mas precisa sim. E eu tive uma experiência muito grande aqui atrás, na rua de trás, com uma pessoa, um rapaz, me deparei com um rapaz e conversei com ele, e ele parou, me deu atenção e tal. E foi bênção. Então, às vezes, a gente não vai dar desculpa, o pastor sempre
Eu escutei ele já falar algumas vezes nesses longos anos. Irmão, não dê uma desculpa, não venha falar comigo, não veio porque não veio, não participou porque não participou. Né? Eu trabalhei na área da tesouraria na igreja, era uma área que eu não queria trabalhar. Confesso aos irmãos que eu falava comigo mesmo, é uma área que eu nunca quero trabalhar. Não gosto, é meio, você é taxado disso, daquilo. Mas Deus me chamou. A Bíblia fala para quando você ser chamado para algo, fazer com excelência, fazer conforme as tuas forças. Se você não sabe, você procura aprender. Tem pastores na igreja para ensinar. Quando o pastor delega algo para alguém fazer, é porque ele confia, é porque ele acha que você é capaz, que nós somos capazes de auxiliar, de ajudar. E sempre ele se dispôs a ajudar, a fazer. Então é uma ordem de Jesus para a gente ir. Em Mateus 28, ele fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, a minha palavra o de hoje é para que você se sinta motivado. E me motive também, a gente precisa estar juntos para fazer mais. Se envolva em alguma área dessa igreja. Dessas que eu citei aqui, tem muito trabalho a ser feito. E isso não quer dizer que você também não tenha o seu serviço, seu trabalho secular. Porque nós também ouvimos pessoas falar, mas eu não tenho tempo, eu faço isso, eu preciso fazer isso. Isso é coisa do pastor. Essas coisas para fazer na obra é coisa do pastor, é para o pastor. Se a igreja não tem, põe um pastor de tempo integral para fazer. Não, somos nós também. O próprio Jesus, quando chamou os seus discípulos, em Mateus também, que ele chama os seus discípulos, ele diz o quê? Vinde e eu vos farei pescadores de homem. Certo? Beleza. Vamos evangelizar, vamos trabalhar. Mas mais na frente, deixa eu ver aqui, se não me engano, em João 21, 6, Jesus volta a se encontrar com os seus discípulos e fala o quê? Tem alguma coisa aí? Eles, inclusive, não reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou, tem alguma coisa aí para comer? Eles falaram o quê? Não tem. Jesus falou, então vai trabalhar, arruma. Faz o quê? Lança as redes. E lançaram as redes, e os irmãos sábios, que conhecem, sabem o resultado. Então, eles continuaram o quê? Qual é a profissão deles? Pescadores. Eu não preciso deixar o meu trabalho, né? Eu posso estar envolvido aqui, conforme eu falei para os irmãos, trabalhei por mais ou menos 15 anos nessa área da tesouraria, não é verdade? E nunca deixei o meu trabalho. Nunca deixei de trabalhar as minhas responsabilidades. Inclusive, eu preciso lá também, não é só aqui, preciso lá demonstrar, viver o que a gente está cantando aqui, o que a gente está ouvindo aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras. Não é verdade? Eu preciso viver isso no meu trabalho. Não precisa viver isso no seu trabalho. Não preciso deixar a minha profissão para poder, não, eu vou fazer isso aqui, eu estou na secretaria, eu tenho que fazer isso eu não posso. Não, você pode fazer. O tempo todo é de Deus, é Deus que nos dá o tempo, é Deus que nos dá a saúde. Então não fique parado, irmão. O irmão que está em casa, a irmã que está em casa, né, sem condições, doente, sem condições, às vezes tem até vontade de vir para a igreja, mas não tem condições, esses tudo bem. Essa semana eu estava lembrando do irmão Luciano, que é cadeirante, é tetraplégico, não é isso? Ele trabalha, meus queridos. Ele não mexe com as duas mãos, mas ele trabalha. Ele pinta quadro com a boca, bota o pincel na boca dele, trabalha. E uma coisa que eu vou revelar para os irmãos aqui, é um dizimista fiel. Entendeu? Ele trabalha. Aí tem muitos irmãos que estão sem trabalhar, está parado, está em casa. Então não fique assim, meu querido, não fique sem fazer nada. Ah, deixa eu quietinho, eu não vou fazer nada. Pô. Não, você precisa se envolver, a igreja é um corpo. Se você não vir, vai ficar sobrecarregado. Se você não fizer, vai ficar sobrecarregado para outro irmão, para outra irmã. Então você precisa vir. Nessa viagem que eu fiz,
Agora Deus me abençoou, semana passada, como os irmãos sabem, eu fiz uma viagem, um cruzeiro, e o navio parou em Ilhéus e eu fui visitar minha irmã. Eu estava para visitar ela, para encontrar com ela, para passear com ela, mas, infelizmente, um mês antes ela ficou doente. Ela morreu, segundo as palavras dela. Ficou 8 dias em coma. De uma hora para outra, ficou doente. 8 dias. Aí ela falou que na hora que foi para a UTI, é UTI ou CTI? UTI. Ela pediu, os médicos pediu para tira dela os anéis, o cordão, se tiver, tira tudo. Aí ela falou, eu não vou voltar mais. Aí ela disse que ficou 8 dias. Aí depois ela reagiu, né? Reagiu, estava tomando um remédio muito forte, reagiu. Aí saiu da UTI, conseguiu, graças a Deus, foi para o quarto. Mas estava muito debilitada. Aí o filho dela foi visitar, o filho parece com o Lucas, assim, fortão, foi visitar. Aí falou, mãe, lembra que quando a senhora, um mês atrás, a senhora estava na igreja, que graças a Deus ela estava meio desviada, estava parada, estava sem fazer nada, estava desanimada, e um mês atrás ela voltou para a igreja, voltou para Jesus, se envolveu nos trabalhos na igreja. Aí ela disse que o filho falou, mãe, lembra que há um mês atrás, ou menos, a senhora pregou na igreja, no culto das irmãs, e a senhora falou aquela palavra lá da mulher, do fluxo de sangue, leu aquela passagem que Jesus curou aquela mulher. Ela lembra, meio ainda glória do remédio, ela falou, lembro. E aí ela começou a ter uma melhora. Aí quando eu fui, agora, ela já estava em casa. Ela já estava em casa. Olha aí, ó. Essa é ela mais escurinha que está lá dando um sinal de vitória. Aí eu falei, minha irmã, se Deus te colocou de pé, continua, você não pode parar. Continua se envolvendo no trabalho do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Se Ele colocou de pé, você não pode parar. Então a igreja não pode parar, amados. E foi bênção, né? Foi bênção. Ela já está se recuperando, inclusive a Jocenira pediu algumas irmãs antes para orar por ela, e o Senhor colocou ela de pé. Continue orando por ela e sua família. Eu já estou caminhando aqui para a minha conclusão. Trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar. O trabalho é um princípio eterno. Essa frase aqui eu copiei, mas tem base bíblica no versículo que nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 58. Então, amados, você não pode parar, a igreja não pode parar, vamos continuar. Eu estou cobrando isso de mim mesmo, espero que cada um de vocês também faça isso. Cobra de vocês mesmos, cada um de nós podemos fazer mais um pouco. Então, vamos fazer mais, não é para glória e honra e crescimento do reino de Deus. Não fique parado, vença as diferenças. Nós somos um corpo. Então, se você está aqui, foi porque Deus colocou você aqui. Não fique igual a algumas pessoas que você pergunta a ela. Aconteceu comigo um tempo atrás. Você está na qual igreja? Não estou mais nessa igreja não. Você está em que igreja? Estou na Cristo em Casa. Pode isso, pastor? Cristo em Casa. Então, infelizmente, conforme já falei, repito, pós-pandemia, quase 3 anos, tem gente que está acomodada ainda, assistindo o culto pela internet. Tem muito conteúdo, e bom sim também na internet, que é transmitido. Não vou dizer que não tem, mas se você pode, você tem condições de estar na igreja, vem para cá, vem para a igreja, vem se envolver, se envolva nos trabalhos, se envolva porque é preciso. O próprio Jesus, isso é ordem, não é porque é ordem de Jesus, trabalhar, e o nosso trabalho não é em vão. E outra, se você quiser receber o galardão, a coroa da vida. Teve um pastor aqui que pregou também recente, que falou sobre isso. Pregou lendo o Apocalipse. Você só vai receber sua coroa se você permanecer até
o fim. Se você parar pelo meio do caminho, você não vai. Pode ter feito o que for, pode ter passado 100 anos dentro da igreja, mas se não permanecer firme até o fim, né? A promessa é para permanecer firme até o fim, e receberá então seu galardão, a coroa da vida. Amém? Amém, amados? Eu vou encerrar aqui, vou pedir, se a irmã tiver condições, de colocar ali, que eu vou ler uma frase, se os irmãos acharem por bem depois cantar, nós vamos cantar. Eu gostaria de cantar o hino, tem uma letra muito bonita, 410. Não sei se a irmã tem aí. O hino de número 410. Que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei eu sou feliz. Que Deus possa continuar nos abençoando. E assim eu encerro a minha palavra aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Amém? Louve ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Vou pedir você para ficar de pé, por gentileza. E vamos entoar um hino, né? 410. Fica aqui, irmão José Trindade, por gentileza. Isso. Cante com alegria. Hoje a sua igreja tem 110 membros. Dos 110 membros, 14 são crianças. E eu contei aqui, nós estamos com 40% da igreja presente. É um percentual relevante, podem acreditar nisso. Não é porque os bancos estão vazios que nós não estamos desejosos que um dia todos os bancos sejam preenchidos para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que essa área é grande porque é do Senhor. Foi isso que o irmão José Trindade falou. Se você percebeu o coração do teu servo, o coração do irmão Trindade, assim como o coração de alguns irmãos que estão aqui, não depende de quem está à frente. Não depende de quem é o comandante. Porque o José Trindade sabe quem ele vai prestar conta. Em Apocalipse capítulo 22, José Trindade, chega aqui à frente, por favor, versículo 12, diz assim, eu vou ler primeiro, depois o irmão vai ler. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Quem está falando é Jesus, Apocalipse capítulo 22. Agora a parte B do versículo. E eu... retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Por isso o irmão é modelo e exemplo de bênção e prosperidade hoje na vida da igreja. Pelo que o irmão fez, o Senhor tem feito por você. Tem cuidado da sua esposa, cuidado dos seus filhos. Olha lá, o Luquinha aqui, né? Um Lucão já, né? A Jéssica, Deus abençoe Jéssica. E tantas outras coisas. Vou ler de novo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você é abençoado? Porque faz. Você compreendeu a mensagem? Não chora. Se você está na miséria, passando fome, desempregado, com problema em casa, não é problema de Deus. Ainda que você tenha recebido todos os presentes da terra, não é problema de Deus. Porque quem faz, recebe a recompensa do Senhor Jesus. Compreenderam? Tem que falar mais alguma coisa? Não. Faz que você recebe. Vou repetir. Trabalha que Deus vai te dar. Vai te recompensar. Diferente de alguns lugares onde fala assim, traz o dinheiro, traz o dízimo. Nós temos irmãos aqui, assim como ele foi tesoureiro 15 anos, eu sou pastor aqui há 28, que nunca deu uma oferta na igreja. Verdade. Membro de diretoria, pastores, nunca dizimaram.
Mas cada homem vai dar conta de si mesmo para Deus, não é comigo. Isso não é problema meu. Mas todos são motivados a quê? A servir. A miséria que você carrega na tua casa vem da tua vida espiritual. O lugar onde você está é decorrente ao seu estado espiritual. Muda o estado espiritual, vai mudar a tua casa. Hoje eu fui por volta de 5 horas na Barra buscar uma coisa que um amigo meu deu para os meninos ir verem o jogo do Zico, os ingressos. E ele virou para mim e falou assim: você tinha que estar aqui. Eu falei: se eu tivesse aqui, eu tinha largado a igreja. Eu sei porque eu estou no Catumbi. E sei até quando eu estarei aqui entre vocês. Assim como o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Você precisa saber disso. Eu fiquei muito feliz em ouvir irmãos como Trindade, irmão Ivanildo, irmão Lucas, o irmão Jorge, irmãos que são irmãos daqui, membros daqui, que trabalham aqui, que evidentemente fazem a obra do Senhor aqui, e quem sabe, na próxima quarta-feira seja você. Não são pastores, como foram dito aqui, não são pastores, não foram para o seminário. Quem tem 5 faculdades aqui sou eu. Um mestrado, um doutorado, e vou terminar um segundo mestrado daqui mais um meio ano aí pela frente. Mas você tem que se colocar à disposição. Você tem que se colocar à disposição. Eu vou ler de novo o texto, porque não foi eu que escrevi, graças a Deus por isso. E se tiverem algum problema, briga com Jesus. Discute com ele. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Fez muito? Recebe muito. Fez pouco? Recebe pouco. Não fez nada? Não recebe nada. Amém? Vamos cantar.